Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Deus, por este momento, Pai. Te louvamos, Deus querido, por estarmos aqui. Agradecemos, Deus querido, pela palavra, que o Senhor me use como instrumento, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos sair daqui, Senhor, compreendendo os seus ensinamentos. E que verdadeiramente, Deus, nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que possamos reter no coração, assim como nos ensina Salomão, tudo que vai ser ensinado. E que venhamos a praticar cada dia mais a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar e vamos lá. Eu lembro que bem no início, quando eu me converti, numa das primeiras escolas bíblicas que eu fui lá na aula, né? O professor fez uma pergunta assim para todos os alunos. E eu imediatamente lembro que eu respondi, e ele falou assim: se você pudesse pedir qualquer coisa para Deus, o que você pediria? Você já pensou, se Deus chegasse para você e falasse assim: eu quero, você pode escolher qualquer coisa, o que você pediria? Gente, vou contar meu pedido para vocês, não seria esse depois de 20 anos, mas eu falei assim: dinheiro! Dinheiro resolve praticamente todos os problemas. E falei que me achando a dona da razão, né? Falei assim, que mais do que isso, né? E aí, então, aquele dia ele contou a história de Salomão. Naquele dia ele falou, eu não conhecia ainda a Bíblia, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, sequer sabia quem era o rei Salomão. Mas ele contou a história de Salomão. E contou que Salomão pediu a Deus sabedoria. E por pedir a Deus sabedoria, Deus concedeu a ele não somente sabedoria, como todas as outras coisas. E depois disso, gente, eu aprendi a lição. Porque aí, então, sabedoria foi algo que eu comecei a buscar, foi algo que eu comecei a me interessar. É algo que eu peço ao Senhor, é algo que eu oro, é algo que eu gosto de ler, adoro ler as partes que falam sobre a sabedoria, sobre os conceitos da sabedoria, né? Tudo que Deus fala e nos ensina a respeito da sabedoria. Porque todos nós, assim como falou aqui no último versículo, todos nós queremos uma vida de vitória. E ele fala aqui que nenhum obstáculo impedirá a nossa vitória se nós formos sábios. Então, buscar sabedoria é algo que nós devemos fazer constantemente. Algo que não deve se apartar da nossa mente, não deve se apartar do nosso coração. E os primeiros capítulos de Provérbio, Salomão ele dedica justamente a isso, a falar sobre sabedoria, a falar alguns princípios que a sabedoria nos traz e também alguns benefícios que a sabedoria nos traz. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse, os benefícios da sabedoria. Nós vamos ver alguns benefícios que a sabedoria ela pode nos trazer para a nossa vida. Não são os únicos, mas Deus me deu aqui 4 benefícios que a sabedoria pode trazer para as nossas vidas. Então, como eu já falei, Provérbios ele foi escrito para o rei Salomão, considerado o rei mais sábio do mundo, né? Considerado a pessoa mais sábia do mundo. Mas o que mais chama a atenção aqui, nesse período que nós lemos aqui, nesses versículos que nós lemos, é que ele fala que ele aprendeu isso quando ele era menino, através do seu pai. Então, foi Davi que ensinou a Salomão o valor da sabedoria, o valor de buscar as palavras de Deus. Davi, ele passou para o filho dele, Salomão, tudo aquilo que ele aprendeu, todos os princípios que ele aprendeu de Deus. E Salomão, o que ele fez? Ele repetiu para nós esses ensinamentos. Ele escreveu para que nós aprendêssemos aquilo que ele também aprendeu. Assim como Davi desejava o melhor para o seu filho, Deus, ele também deseja o melhor para nós, que somos filhos dele. Então, eu creio que justamente esse foi o motivo pelo qual Deus inspirou Salomão a escrever essas palavras e nos ajudar e nos auxiliar nos dias de hoje. Amém? Então, como eu já falei no início,
É impossível você praticar os ensinamentos que estão escritos no livro de Provérbios e não ter uma vida feliz, não ser alguém bem-sucedido. Todos os que praticam essa palavra, todos os que seguem essas instruções, eles conseguem ter uma vida bem-sucedida, uma vida de vitórias. O livro de Provérbios, ele nos ensina os mais variados temas que a gente pode imaginar. Muitas coisas, ele está ali nos mostrando, ele nos ensina, e de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil, muito rápida. Então, é algo assim que nos motiva a buscar realmente fazer essas atitudes, a ter essas atitudes, para que nós venhamos adquirir essa tão sonhada sabedoria. Talvez para que algum dia alguém olhe para nós e fale assim, você é tão sábio quanto Salomão. Já pensou? Que honra, né? Então, que nós possamos aí nos dedicar um pouco mais a conhecer Provérbios, que nós possamos nos dedicar um pouco mais, né, a praticar e a conhecer essas verdades bíblicas que Salomão nos revelou. Vamos lá para os benefícios, então. O primeiro benefício que nós temos ao adquirir sabedoria é a felicidade. Todos nós desejamos ser felizes, não é verdade? Mas por qual motivo, de repente, isso não acontece? Porque às vezes nós não somos felizes ou não temos a felicidade que tanto almejamos. Então, Davi, ele fala a Salomão assim, que as suas palavras deviam ser guardadas no seu coração e obedecidas. Mais do que guardar as palavras de Deus no coração, mais do que guardar esses ensinamentos bíblicos, nós precisamos obedecer. Se eu fosse fazer a tradução bíblica, né, se existisse uma tradução, versão lisiana, eu escreveria assim, que elas deveriam ser guardadas, né, elas deveriam ser memorizadas e praticadas. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que estar na nossa mente. A palavra de Deus, ela tem que estar literalmente na nossa mente, como ele diz, no nosso coração, para que ela possa ser praticada. E por que ela tem que estar na nossa mente? Por que eu preciso conhecer a palavra? Porque hoje nós temos acesso à palavra com muita facilidade. Então, né? Porque as situações do dia a dia, as coisas que acontecem na nossa vida, não dá tempo de pegar a Bíblia e ver o que vai fazer, não é verdade? Há coisas que acontecem conosco que não dá tempo de consultar a Bíblia. Nosso dia a dia é muito dinâmico. E o exemplo que eu dei aqui, se você levar um tapa na cara, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer se você levar um tapa na cara? Eu provavelmente vou mandar outro. Depois eu vou pensar no que eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou impulsiva, eu sou reativa. Então bateu, levou. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vai levar um tapa na cara e vai chorar. Não é verdade? Vai chorar. Outras pessoas vai levar um tapa na cara e ela vai ficar congelada, perplexa. Porque ela não vai acreditar, ela vai ficar... Tem pessoas que se levar um tapa na cara, ela vai ficar sem reação. Então, tem outras que além do tapa na cara, vai devolver ainda um chute e mais uns puxão de cabelo, se for mulher. Mas, gente, o que Jesus fala de levar um tapa na cara? Dê a outra face, exatamente. Provavelmente, se nós estivermos com a palavra de Deus guardada no coração, você pode até dar a outra face, mas isso precisa estar dentro de você. Precisa estar aqui, porque senão a gente vai seguir os nossos instintos, conforme a nossa personalidade, conforme nós somos. Então, é natural nós seguirmos os nossos instintos. Por qual motivo, então, nós precisamos ter a palavra na nossa mente? Para que, quando nós precisarmos usar, quando nós precisarmos ter uma atitude segundo a vontade de Deus, a gente já sabe o que fazer. Dá tempo de pensar,
Dá tempo de fazer. E por que isso nos traz felicidade, gente? Por quê? Porque a gente evita muitos problemas sendo sábio, conhecendo a palavra. A gente evita seguir caminhos errados, caminhos tortuosos. Então, nós, quando conhecemos as escrituras, a gente evita muito contratempo na nossa vida, que sem conhecer, por vezes, a gente comete. Então, conhecer e obedecer às escrituras é essencial para alcançar a felicidade. E talvez você olhe e fale assim, mas eu não estou feliz. Né? Talvez você esteja passando por um momento que você não está feliz, que você está insatisfeito, que alguma coisa está errado. Então, eu quero te fazer uma proposta. Se você não está feliz, busque a direção de Deus, que Ele vai te mostrar aonde você está errando. Porque se você não está feliz, não é Deus que errou. É você que em algum momento tomou uma atitude, uma decisão ou alguma coisa errada. Então, se você está passando por momentos de infelicidade, busque a orientação de Deus. Veja aonde que você tropeçou, aonde que o caminho se desvirtuou, que você está infeliz ao invés de estar feliz. Porque a palavra diz que se você guardar os princípios de Deus, você será uma pessoa feliz. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós sejamos beneficiados com a felicidade. Então, a sabedoria, ela nos traz felicidade. E felicidade é algo que todo mundo quer, não é verdade? Com dinheiro ou sem dinheiro, como foi a primeira proposta lá. O importante é ser feliz. Então, nós devemos buscar a palavra de Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus cada dia mais, para que a felicidade, ela possa governar os nossos dias, vamos dizer assim. Amém? Segundo ponto que Salomão nos ensina aqui. O segundo benefício que ele fala que a sabedoria nos traz proteção e segurança. Davi diz a Salomão que se ele não abandonar a sabedoria, estará protegido, e que se amá-la, estará seguro. De que maneira a sabedoria, ela nos protege? Gente, uma pessoa sábia, ela consegue resolver conflitos. Uma pessoa sábia, ela sabe como responder aos confrontos. Uma pessoa sábia, ela não adere à violência, né, em momentos de dificuldade. Uma pessoa que ela é sábia, ela não se perde com as suas palavras. Uma pessoa que é sábia, ela não se desestabiliza emocionalmente. Então, olha quantos benefícios a sabedoria nos traz. E por qual motivo isso nos protege? Por que isso é uma proteção? Porque quando nós temos esse tipo de atitude, a gente consegue evitar situações de risco. Né? Então, se eu não me meto numa briga, eu evito de apanhar, eu evito às vezes de ser esfaqueado, às vezes eu evito até uma morte. Né? Se eu consigo me controlar emocionalmente no trânsito, eu evito um acidente, eu evito um conflito, eu evito uma briga. Então, por que a sabedoria ela nos traz proteção? Porque ela ajuda a gente a evitar, por exemplo, ambientes inapropriados. Quando você é uma pessoa sábia, você consegue distinguir se um ambiente ele é ou não apropriado para você. Você consegue ver se aquele lugar é um lugar onde você pode estar ou é um lugar inapropriado, um lugar que vai te trazer problemas futuramente. Você consegue evitar pessoas conflitantes, né? Pessoas que estão sempre buscando os atribulados da vida, como diz o Instagram, né? Então você consegue evitar os atribulados, você consegue lidar com os atribulados, porque os atribulados eles vão existir na nossa vida em todos os momentos. Um, dois.
que segurar o cabo, Jesus. Eu aí. O que você consegue? Você também consegue, né, evitar atitudes, alguns problemas que acontecem aí. Tipo assim, né? Você não empresta dinheiro para quem não paga, daí você evita problema, você... Ah, não, peraí, sou eu que sou Mobral, perdão. Eu é que não entendo das tecnologias. Então, você consegue, né, evitar algumas atitudes. Você deixa de tomar algumas atitudes que vão te colocar em problema. Né? Negócio errado, vantagens ilícitas e tantas coisas que rodeiam a nossa vida. Então, isso também nos protege. Quando nós somos sábios, nós conseguimos perceber essas sutilezas. Porque nem sempre, gente, uma grande oportunidade é de Deus. A gente costuma achar, a gente costuma acreditar porque é um bom negócio, porque é uma boa oferta, porque é alguma coisa, isso é de Deus, porque é bom. Mas não, nem sempre uma boa oportunidade ela vem de Deus. E às vezes a gente fica meio cego com a situação e acaba tomando atitudes que nos levam a, né, entrar em situações de perigo, seja lá financeira, seja em situações de risco. Então, esse é o motivo pelo qual a sabedoria ela nos oferece proteção e segurança. Então, não é uma proteção e uma segurança da qual Deus nos dá livramento, mas ela é uma proteção e segurança da qual nós evitamos fazer atitudes erradas. Por quê? Porque a sabedoria ela nos conscientiza de algumas situações, de alguns problemas. O exemplo que eu dei aqui, que eu coloquei aqui, ó. Eu vou ler só uma frase que eu escrevi aqui, ó. A proteção e a segurança trazidas pela sabedoria não são necessariamente livramentos trazidos por Deus, mas sim pela nossa prudência e atitude. Então, a sabedoria ela nos traz prudência, ela nos faz pessoas prudentes e faz com que a gente evite muitas coisas, né? O exemplo que eu coloquei aqui é sobre você ser fiador, né? Salomão nos fala que você não deve ser fiador de estranhos. Então, assim, se você empenha o seu nome para alguém que não é digno de toda a sua confiança, aí você corre o risco de perder dinheiro e principalmente de sujar o seu nome. Mas Salomão, ele já nos alerta isso. Salomão, ele já nos fala, se a gente conhece a palavra, a gente pode. Por quê? Porque às vezes a gente, sem conhecer, toma determinada atitude, aí você perde dinheiro, aí você perde amizade, porque você fica brabo com a pessoa que não pagou, né? Às vezes até perde família por conta disso. E por qual motivo? Simplesmente porque você não conhecia a palavra de Deus, porque estava lá. Você estava sendo alertado de que você deve ter cuidado, deve ser cauteloso a esse tipo de atitude. Mas acabou deixando. E às vezes a gente fica amargurado e ainda culpa a Deus. Culpa a Deus. Ai, Deus, por que você não me avisou que ele não ia pagar? Por que você... Então, por vezes a gente ainda coloca a culpa em Deus ou nas outras pessoas. Quem emprestou o dinheiro? Fui eu. Então, quem que é o culpado? Sou eu. Então, nós precisamos ver. E justamente a sabedoria ela nos traz isso. Proteção e segurança. Então, nós precisamos, né? É um dos benefícios aí que nós precisamos ter em mente, que se nós formos sábios, provavelmente nós seremos, né, mais protegidos e mais seguros contra os ataques aí, não só do inferno, mas da nossa vida diária mesmo. Amém? Próximo benefício ali que Salomão nos ensina é entendimento. Davi ensina a Salomão que se ele buscar sabedoria e o entendimento com todo o seu ser. Então, nós precisamos buscar sabedoria e entendimento. O que é entendimento? Eu vejo entendimento como uma conexão direta com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Nós temos entendimento quando nós temos intimidade com Deus. Entendimento é a capacidade de discernir o que está por trás da palavra ou de uma situação. É ter uma visão ampla
do todo, e não apenas daquele momento. Então, entendimento é essa capacidade que Deus nos dá de compreender a palavra de Deus, de compreender, né, alguma situação, alguma coisa que está acontecendo. É o algo a mais que sai do superficial, que sai do óbvio. Então, é um dom que Deus dá, é essa capacidade que Deus nos dá de entender os ensinamentos de uma maneira mais profunda. Eu não sei vocês, mas às vezes, né, o pregador vem aqui, ele lê um versículo, gente, ele fala, e fala assim, Deus, de onde é que ele tirou isso, né? Quanta coisa saiu de um versículo, quanta sabedoria, quanto ensinamento de uma palavra. Não pode ser da gente, não pode ser do pregador, é Deus. Então, essa capacidade de entender melhor a palavra de Deus, essa capacidade, às vezes, de ver a situação, um fato que esteja acontecendo. Às vezes, né, as pessoas, elas dizem palavras, dizem coisas, mas, na verdade, elas estão querendo dizer outras. Né, coisas assim que Deus faz, Ele capacita você a entender a situação. Esses tempos aí, eu falava com uma pessoa, e ela estava preocupada com as atitudes de uma outra pessoa, né? E ela falava assim, eu estou preocupada e eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou preocupada e eu queria ajudar. Mas eu não sei ajudar, não sei como ajudar. E aí, ela falou assim, eu também não sei o que está acontecendo. Eu falei para ela, também não sei. Mas eu lembro que eu entrei, 2, 3 dias depois, eu entrei no Instagram, e eu vi uma foto, algumas fotos dessa pessoa. E quando eu vi as fotos, eu entendi o que estava acontecendo. Porque as fotos revelaram o que estava preocupando aquela pessoa, a situação daquela pessoa. Isso é entendimento. A gente por si só não tem capacidade de ter. A gente por si só não consegue. Mas Deus, Ele consegue. E a sabedoria, ela nos traz esse entendimento. Só que o entendimento é adquirido com esforço, dedicação e persistência em nossos momentos com Deus. Então, quando nós alcançamos o entendimento, quando a gente consegue, né, ter essa visão mais ampla do que realmente está acontecendo, quando a gente tem intimidade com Deus. Quando o Espírito Santo, por isso que eu falo para mim que a melhor definição de entendimento para mim é conexão direta com o Espírito Santo. Porque daí Deus te conta, quando a gente não sabe, é Deus que conta. Quando você não tem certeza, Deus revela, Deus mostra, Deus indica. Então nós precisamos buscar verdadeiramente, porque ele fala aqui, ó, que o entendimento deve ser buscado com todo o nosso ser. Então, não é algo que vem de graça, não é algo que exige de nós dedicação, exige de nós esforço. Nós precisamos, então, entender que se nós queremos sabedoria e entendimento, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos, né, fazer a nossa parte. A gente faz a nossa, Deus faz a dele. Amém? E o último ponto, o último benefício do qual Salomão nos ensina aqui é exaltação e honra. Davi diz que se Salomão se dedicasse a buscar a sabedoria, seria honrado e exaltado. Então, dedicação, né? Se você se dedicar à sabedoria, você será exaltado e honrado. Gente, todo mundo admira um sábio, não é verdade? Todo mundo admira o seu conhecimento, todo mundo admira a sua inteligência, as suas atitudes assertivas. Nós admiramos e, principalmente, nós honramos essas pessoas pelas suas boas atitudes. Nós exaltamos ela pela sua, né, por essa capacidade, por essa sabedoria que elas têm. Então, exaltação e honra, elas não devem, né, elas não devem ser buscadas ou elas não devem ser exigidas, mas elas são consequências da sabedoria. Se eu sou uma pessoa sábia, naturalmente as pessoas irão me honrar, naturalmente as pessoas irão me exaltar. Então nós não devemos buscar, nós devemos, né, não podemos cair
no pensamento errado, que cargo, que título, que hierarquia traz honra. Porque isso aí não traz honra para ninguém, gente. Então, não se iluda, não fique valorizando esse tipo de coisa. Porque, na verdade, por vezes, essa busca de ter um cargo, de ter um título, né? Ai, eu sou pastora, exigir, né, honra, exigir tratamento diferenciado por conta de uma posição que você ocupe, isso não traz honra para ninguém. Isso não faz com que você seja reconhecido, mas sabedoria sim. Então, você deseja ser honrado? Você deseja, né, ser uma pessoa de valor? Você deseja ser admirado pelas outras pessoas? Então, busque sabedoria, porque nós somos honrados e exaltados quando nós somos sábios. Amém? E para nós concluirmos, Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Então, Deus, Ele promete sabedoria para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que verdadeiramente querem adquiri-la. Então, quando nós desejamos algo de verdade, nós estamos dispostos a pagar o preço para conquistá-lo, não é verdade? Quando nós queremos trocar de carro, a gente está disposto a economizar para trocar de carro. Quando a gente quer ter uma casa própria, a gente está disposto a trabalhar, a batalhar pela casa própria. Se eu quero uma profissão, né? Estou pisando no fio. Se eu quero uma profissão, se eu quero ser um médico, eu tenho que estar disposto a estudar e a me dedicar para isso. Então, quando verdadeiramente nós queremos as coisas, nós desejamos algo, nós estamos dispostos a pagar o preço. Então, se você deseja sabedoria, esteja disposto a pagar o preço por ela. Amém? Então, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.